Oi! Hoje estamos aqui para falar sobre esse filme horrível, segundo a crítica, que é Super Mario Galaxy, certo, Venom? Certíssimo. Ansioso pra gente trocar uma ideia aí sobre. Hoje eu trouxe aqui comigo um convidado especial, especialista em jogos da Nintendo. Já jogou tudo quanto é Pokémon, sabe de tudo sobre o assunto, certo? Certíssimo. De Pokémon realmente, né? Tudo. Mas bom, antes da gente começar a falar sobre o filme em si, eu queria que você desse um pouco de como é a sua experiência com o Mario, sabe? Como foi assim sua relação, se você cresceu jogando, se você só jogou mais adulto, como foi isso? Cara, Mario é uma. Assim, eu tenho 33, né? Então, Mario é uma franquia ali que sempre teve presente na minha vida. Eu sempre tive todos os consoles da Nintendo. Eu não necessariamente me considero sendo um nintendista, né? Mas eu sempre tive muito afeto pelos jogos e pelas franquias da Nintendo. Inclusive, o Star Fox, por exemplo, do GameCube, é um dos meus jogos favoritos da época, sabe? Gostei muito do Pokémon Stadium, enfim, no 64. E o Mario sempre foi uma franquia que eu gostei muito pela variedade de jogos, né? Tinha Mario Striker, Mario Party, Mario Baseball, né? Então, tipo, Mario Tênis. Sempre joguei todos esses, assim, principalmente na era pré-Switch, sabe? Quando entrou na era do Switch, realmente eu acabei já diminuindo um pouquinho, mas sempre foi algo que teve presente. Então, a minha relação com o Mario é um pouco mais voltada pra minha infância, pra falar a verdade. Então eu tinha o Super Nintendo, eu cheguei a jogar bastante Mario também no 64, só que quando a vida foi ficando adulta, eu já não conseguia acompanhar tanto assim as histórias do Mario. Então, o Mario Galaxy em si, que é no que o filme é baseado, foi um dos jogos que, por Uhum. exemplo, eu não joguei. Eu sou muito mais apegado com jogos antigos do que com necessariamente os novos. Apesar de já ter jogado os novos, eu joguei o Mario 3D World, eu joguei a expansão, joguei o Super Mario Wonder. Só que essa infinidade aí de Mario que saiu, Mario Party, Mario Tennis, esse tipo de coisa, eu não fui tanto apegado. O que talvez tenha me desconectado um pouco do filme. Partindo agora pro filme, vou dar uma breve sinopse aqui. O filme basicamente ele conta ali um pouco da história da Rosalina, onde ela é a princesa da galáxia, e o Bowser Jr., querendo a liberdade do seu pai, sequestra a princesa pra tentar aí fazer suas maldades e conquistar o universo com os dois poderes juntos. Eles querem usar o poder da Rosalina pra isso. E aí já foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não faço a mínima ideia de quem é a Rosalina, sabe? Todos os jogos que eu joguei do Mario, eu nunca cheguei a encontrar com a Rosalina como personagem. Ela é presente no Mario Galaxy. No Mario Galaxy, que foi um jogo do Wii, lançado lá em 2007. Então aí já tem quase 20 anos, né, Uhum. do jogo, basicamente. E ela é uma personagem assim conhecida no universo Marvel. Ou Marvel não, Gar- é Mario. Inclusive, é que quando a gente fala, né, desses bagulho de multiverso, Uhum. já confunde. Mas é um personagem conhecido, sim, e eu achei bem interessante eles terem canonizado ali uma parte, porque assim, até onde eu entendo, né, o filme ele tá canonizando a história. Sim. Eles justamente falaram que a Peach é irmã da Rosalina, né? Isso é um negócio que nunca tinha sido confirmado em nenhum lugar, então isso eu achei muito legal. Pelo contrário, já foi desmentido, tá? A própria Nintendo já Ah, falou que é? elas não são irmãs. E, e Oxe, aí no filme. aonde? E aí no filme. Nessas entrevistas aí. Antes, É isso, antes. isso. No mesmo Ah, lugar entendi. onde eles falaram que o Mario e a Peach não eram casal, eu acho, eles falaram que Ah, a mas Rosalina isso não era irmã. aí, eu acho que isso aí que eles querem apagar essa bola fora aí que eles deram. Foi Sim, que nem sim. quando o Uno começou a ditar a regra maluca e a galera falou: não, não, você criou o jogo, fica quieta Fica agora, quietinho aí. né? Porque você mesmo não sabe o que tá falando. Então, Sim. acho que no filme ficou bem claro já que Maria e Peach são um casal, né? E agora eles acabaram oficializando, então, que elas são irmãs. Eu só achei um pouquinho bizarro falarem que elas são filhas de pó estelar, sabe? Tipo, a gente vai falar um pouco aqui sobre a trama, mas eu acho que diversas vezes no filme eles tentam deixar as coisas meio que boba demais, sabe? Tipo, mano, tipo, não precisa fazer uma super história sobre os pais dela e coisa do tipo, mas também não precisa falar que elas vieram do nada, sabe? Tipo, isso aí eu achei um pouco estranho. Ainda mais ali no começo do filme, porque tem toda essa identidade, essa estrutura que eles deram pra Peach, né? Isso já vem desde o filme anterior. Que ela deixa de ser essa princesa que é resgatada, que a gente acompanha nos jogos, e passa a ser uma personagem um pouco forte, com suas próprias vontades e independências.
que eu acho positivo por um lado, mas a parte que eu acho negativa é tirar o protagonismo do Mario, entende? Porque pra mim esse filme Entendi. foi muito mais um Super Peach Galaxy do que um Super Mario Galaxy. Não sei se você teve essa Hum. expressão. Cara, a galera falou muito disso no primeiro filme também, né? Foi um ponto que foi bem discutido na época. E eu achei legal eles terem desenvolvido a Peach, porque é muito ruim também quando a gente tem aqueles personagens que não faz nada, sabe? Então, Uhum, assim, eles acabaram evoluindo ela de uma forma que na minha cabeça fez sentido na narrativa que eles colocaram, de que ela era uma nativa do mundo, né? Então, assim, ela já estava lá há muitos anos, ela tinha a prática de fazer as coisas, né? E o Mario chegou lá, por exemplo, no primeiro filme, e, né, fazendo o percurso tudo mais tal, ele tinha muita dificuldade, mas ele foi melhorando, e até no final do primeiro filme, quem tem a força, né, para derrotar o Bowser, por exemplo, é ele, e não uhum. a Peach. Né? Então, nesse sentido, achei muito bom. No segundo filme, a gente vê uma crítica que eu vi muito da galera foi que teve pouco Galaxy, de fato, né? Eu acho que eles acabaram tendo que dividir o protagonismo entre múltiplos personagens. Então tem a parte do Fox, por exemplo, tem a parte da Peach, tem a parte do Mario, tem a parte do Luigi. Então acho que, por um lado, isso é legal porque não fica só Mario. Uhum. Entendeu? Tipo, distribui todos os personagens fazendo algo útil. Então isso eu acho algo bom. Eu- Mas eu não senti que foi só Peach, por exemplo, entendeu? não, eu também não acho que foi só Peach, é que como eu sou muito apegado aos jogos mais antigos, e Aham. eu gosto muito do Mario, tipo, fica essa ânsia minha de querer ver o Mario tendo os ápices em tela, sabe? Sim. Eu não acho que isso que foi feito de maneira ruim, né? Acho que esse desenvolvimento do personagem é uma coisa ruim em si pra história. Só que aí naquele pontinho de fã, sabe? Fala assim, certas coisas, tipo, é o Mario que tem que ser o protagonista, não tem que ser outra pessoa. Sim. E ele nem questão de ser só a Peach em si, sabe? É que parece muitas vezes que o Mario ele só é um cavaleiro da princesa. Ele não é mais nada do que isso. Ele não é aquele grande Uhum. herói que salva toda a terra do cogumelo, sabe? Parece mais que ele é um coadjuvante na sua própria história, às vezes. E aí isso me irrita um pouco. Até na parte que eles é transformado em bebê, que é uma referência aos jogos antigos, tipo, parece que eles estão lá, naquela ilha, eles estão com um mega problema tipo, o Mario não participa em nada pra resolver aquele problema, sabe? Quem faz a ligação é o Luigi que encontra outras pessoas. Eu entendo que uma parte é você dá certas funções pra outros personagens em si, mas me incomoda um pouco, tipo, esse escanteamento. Eu gostaria mais de ver os coadjuvantes ajudando o Mario do que cada um tendo sua trama principal, eu acho. Ali, nessa parte, o protagonismo foi até do Yoshi, né? Uhum, Foi bem legal. Mas assim, eu acho que é interessante a gente ver esses personagens desenvolvendo. Eu acho que é diferente um filme de um jogo, por exemplo, né? O jogo, sim, o jogo a gente vê que o Mario é sempre o protagonista, mas eu acho que quando a gente tá falando de um filme, talvez a gente tem que ver, talvez, com uma outra perspectiva de que eles estão construindo a história. Então o uhum, Mario, ele não começa todo roubado, todo extremamente poderoso, ele começa todo perdido, sem poderes, ele tá aprendendo sobre os fortificadores e tudo mais. Então eu acho que cada filme é uma progressão do personagem. A gente vai, com certeza vão ter aí o Mario 3, Mario 4, Mario 5, e vamos dizer assim, de filmes. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver o Mario sendo esse herói que você tá buscando, tendo esse protagonismo, tendo essa importância, sabe? Tipo assim, é um segundo filme, ele já não tava mais tão tonto, tão bobo quanto ele tava no primeiro, ele já tava um pouco melhor, mas ele ainda não é aquele cara que, tipo, vai resolver tudo 100%, porque ele ainda está aprendendo, né? uhum. Então, eu vejo assim, por ser um segundo filme, eles estarem construindo uma trama de longo prazo, vamos dizer assim, eu acho até mais legal eles estarem colocando o Mario assim pra daqui a pouco o Mario atinge o seu ápice, aí a gente vai falar assim, meu Deus, caramba, agora o Mario tá muito brabo, entendeu? Sim, sim, sim. Olhando por esse lado, eu até concordo. É como eu disse, tipo, eu não acho que do jeito que eles fizeram foi uma coisa ruim. Eu acho que é mais Hum, um. Tipo, é mais um purismo meu, sabe? Mais do que qualquer outra coisa. E. sim, eu até compararia com animes, por exemplo, porque animes a gente tem estilos de anime que às vezes o protagonista já tá extremamente roubado no começo.
Uhum. né? Ele já chega derrotando todo mundo, ele é o cara mais forte de todos. E a gente tem aqueles animes também que o protagonista, ele vai evoluindo aos poucos, né? Vai tendo aquela construção. E eu particularmente gosto quando a gente vê essa construção do protagonista cada vez mais forte, como se fosse um Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, e não chega logo no 3, assim, sabe? Uhum. Direto e quebra tudo. Sim, eu concordo, é que em caso de filme a gente tem pouco tempo, né, pra desenvolver mais Sim. isso. No anime a gente tem vários episódios, a gente pode focar tramas e arcos em personagens específicos, só que no filme a gente tem, tipo, ali 1h30, 1h40 pra desenvolver todos aqueles personagens em tela, né? E até por ser uma continuação, você pode cortar certos caminhos. Eu acho que é realmente isso que eles estão fazendo, eu acho que só que eles estão preparando um grande universo, assim se falando. Eu acho que esse filme ele foi muito uma porta de entrada. Comparado com o anterior, ele traz muito mais referências, tem muito mais easter eggs na tela. Tipo, o filme basicamente é um poço do que a Nintendo é e do que a Nintendo já fez, e entregando pra você. Eu acho que é até impossível se você não parar frame por frame, você não consegue pegar tudo que tá te colocando ali, sabe? E aí eu acho que essa construção de mundo, ela melhora muito o aspecto tipo de world build, de você realmente construir um universo e você deixar isso rico com referências. Mas, aqui eu vou concordar um pouquinho com a crítica e vou falar que isso enfraquece um pouco o filme como só, sabe? Então o filme, ele Uhum. como um filme só, eu acho que ele fica um pouco fraco porque parece que ele tá mais preocupado em estabelecer certas coisas pro futuro do que em si contar uma história, sabe? Então tem várias coisas ali que, tipo, eu acho que fica um pouco sem fazer sentido. Começa ali É, com. eu, Pode falar. Não, eu ia falar só que é um filme muito curto, que nem você falou, Uhum. né? Então, assim, tudo é muito rápido, tudo aparece de uma forma muito, sabe, tipo, hiper estimulante, assim, tipo, todos mini arcos de história ali naquele filme é tudo muito rápido. A própria Rosalina não tem muito tempo de tela, né? Alguns personagens ficam um pouco mais deslocados, e eu acho que eles talvez se tivesse assim, eu não lembro a duração do filme, mas talvez tivesse umas 2 horas de filme, dava para eles desenvolverem um pouco mais de calma essas linhas de histórias e personagens que eles estão querendo colocar. É que nem talvez o Vingadores Doomsday, né? Os caras vão querer colocar lá 50 personagens no mesmo filme, tipo, vai trabalhar 10, Uhum. né? Os outros 40 vão aparecer por segundos. Então não dá para você desenvolver muito bem tudo em um filme tão curto, né? Então eles colocam um pedaço aqui, um pedaço daqui, um pedaço dali, e parece que fica tudo pela metade nesses sentidos. É, eu concordo contigo. Eu fui ver a duração do filme antes de assistir. O filme tem 1h40 e eu confesso que eu achei pouco tempo, sabe? Parece assim, mano, pra um filme da Nintendo, assim, que tem tanta coisa pra você explorar, eu acho que 1h40 é pouco pro filme. Mas eu acho que cai naquilo de que. Eu não sei aqui quem tomou a maior parte das decisões, se foi a Nintendo ou se foi a Illumination, que realmente produziu o filme. Eu chutaria que a Nintendo ficou um pouco mais pela parte das histórias ali e de coisas que ela quer canonizar, e a Illumination se encarregou de deixar essa história coesa, e de fazer as coisas basicamente acontecerem como filme de verdade. Mas parece que esse filme ele atingiu muito um público de. Ah, a gente quer bater no fã da Nintendo e a gente quer bater nas crianças jovens, principalmente o público que não conhece Mario ainda, né? Que acabou de nascer e por algum motivo não jogou, não se interessa por jogos, pra ter esse novo carinho. Só que eu acho que aí eles acabaram pecando na história por causa disso, sabe? Porque parece só que. Parece, tipo, que eu tô vendo um filme de TikTok, às vezes. Então parece que tem várias cenas muito bem espetaculares e agitadas e que acontecem de maneira espalhafatosa, sabe? E no bom sentido da palavra, não no mal. Só que parece que é tudo curto demais, sabe? Parece que é tipo, acontece uma coisa, vai pra outra coisa, vai pra outra coisa. Não parece que tem um momento ali que você pode parar. E até uma coisa que eu vi nos jogos, no Super Mario Galaxy em si, no 2 que eu vi, que, tipo, tem certos momentos Aham. que é só de contemplação, sabe? Tipo, que você tá ali aberto realmente pra uma galáxia de infinidades e que você simplesmente só espera ali pra ver como aquilo é bonito. E nesse filme não tem isso. Nesse filme as coisas acontecem muito rápido. Quando você tá absorvendo uma coisa, já vê outra coisa em tela, sabe? Isso eu acho que esse ruxamento, assim, para deixar as coisas dinâmicas, me incomodou um pouco quando eu tava assistindo. Eu acho que ficou bem claro que eles estão mirando em um público extremamente infantil, né? Acho que até pelo roteiro da história. O único ponto, assim, que me desagradou um pouco foi a questão de como eles trataram Bowser nesse segundo filme, sabe? Ficou Uhum. bem claro que eles querem ir para um caminho extremamente infantil. E eu acho que a
apesar deles quererem, tipo assim, isso não é um problema. O problema é eles mexerem, tipo assim, eu nunca vi o Bowser ser bonzinho, tipo, sei lá, se arrepender, ou tipo, parece que eles quiseram passar uma lição de moral, assim, humanizar o vilão que não precisava ser humanizado, assim, sabe? Tipo, o Bowser nunca teria uma decisão emocional, tipo assim, de, pô, tadinho do Mario, eu vou ajudar ele, não sei o que, tipo, não dá pra enxergar o Bowser fazendo uma coisa dessas, né? Então, isso, quando eu tava vendo o filme, eu tava olhando assim e falando, cara, como assim? Tô esperando o plot twist de que, tipo assim, é loucura, é que ele tá só se fazendo. Uhum. Tanto que quando, né, quando ele tá pequenininho ainda, e ele vai pedindo pro Mario, tipo assim, não, me destransforma, tal, não sei o quê. E aí eu pensei, pô, ele tá muito se fazendo, né? Ele vai, tipo, ficar gigante, ele vai acabar com eles, ou ele vai só se fazer de bonzinho por um tempo, e depois ele, né, volta a ser mal de novo. E não foi exatamente o que aconteceu. A gente viu uma mudança praticamente do Bowser virando um herói ali por alguns momentos, até impediu eles, né, de serem mortos ali, pedindo lá pro Bowser Jr. falar assim, não, usa outra arma, não sei o que, não Uhum. faz isso. Então, essas cenas do Bowser me incomodou porque eu achei que fugiu completamente do personagem, foi desnecessário, entendeu? Não precisava. Isso realmente, eu não vejo problema do filme ser infantil, mas eu achei que essa decisão deles com o Bowser específico, não gostei. Olha, eu também foi uma coisa que, tipo, quando começou o filme, eu realmente tive a mesma sensação que você de, tipo, ele tá só se fazendo. Até porque até ali no começo, quando ele tá no mini castelo dele, fazendo os quadros, ele tem os momentos de fúria dele, então fala assim, mano, isso daí é Isso. tudo fachada, tá ligado? Ele tá tentando montar um Uhum. plano pra voltar a ser forte, quando ele voltar a ser forte, ele vai acabar com todo mundo. Só que não foi isso que aconteceu, sabe? E me estranha muito também ver o Bowser assim, porque, mano, o Mario, ele é muito maniqueísta, entende? Então, tipo, a gente Uhum. não quer no Mario uma história profunda, sabe? A gente não quer ver as nuances do que é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Não, mano. Tem o bom aqui, tem o mal e é isso, e tá certo, sabe? A gente veio aqui pra isso. A gente não quer se familiarizar com o vilão, sabe? A gente não quer ter esse sentimento por ele. Porque a gente já é um personagem muito bem conhecido que a gente já tá acostumado a não gostar e a enfrentar, sabe? Então, se a gente pega um filme desse e fala assim, não vai ser o Bowser, o super vilão, não vai ser ele que vai atormentar os nossos personagens favoritos, mano, a gente não se conecta muito com isso. E tem até, tipo, um pouco de história canônica nisso, do Bowser e do Mario trabalhar junto. Eu lembro de que no Mario RPG meio que acontece isso, mas até no Mario RPG, tipo, não é uma coisa tipo, a gente virou amigo. É tipo, a gente tá trabalhando por um objetivo em comum e a gente continua se odiando. Então, Uhum. até se você quiser montar um plot desse, deles trabalhar junto, eu acho que tem forma de fazer, mas sem você tirar a característica do personagem, que é muito dele ser um vilão e de ele Claro. buscar maldade, coisa do tipo. E falando, Eu acho que pode falar. quem trabalhou muito bem isso foi o Dragon Ball Super, né? Quando teve aquela luta final do Goku e o Freeza, por exemplo. Então, Uhum, se eles tivessem feito algo assim de, tipo assim, mais pra frente, por exemplo, digamos que eles estão construindo esse lance do Smash Bros, né? Estão tentando trazer isso. E aí chega numa luta assim, lá na frente, Master Hand, sabe? Tipo, vilão final. Aí tem uma cena similar a essa que Mario e Bowser precisam se unir. Faz total sentido, combina com a história, seria um momento épico. Agora, do nada, simplesmente eles virarem amigos, tipo, foi muito difícil de engolir. Até uhum, porque não teve nenhum acontecimento pra isso, né? A gente vê ali, que nem você falou, quando ele tava mini, no castelo, ele tinha os ataques de fúria, ele tava claramente tentando enganar o Luigi e ele tava se fazendo pro Mario, né? Aí, do nada, literalmente do nada, ele acabou realmente ficando bonzinho, sabe? uhum. Tipo assim, não teve um desenvolvimento, múltiplas histórias, não sei mais o que, tipo, só do nada ele realmente acabou ficando desse jeito. Eu achei que isso eles não construíram bem. Eu também. Mas uma coisa, mas por outro lado, um vilão que eles construíram bem pra mim foi o Bowser Jr. Porque esse Sim. sim, e nasceu com a maldade encarnada dentro dele, sabe? Esse sim veio pra arrasar com todo mundo. Eu achei que ele até pareceu mais poderoso do que o Bowser no primeiro filme, entende? Porque ele lá com aquele pincel mágico, que eu acho que tem referência em Uhum. jogos, mas eu nunca cheguei a ver. Mano, as cenas de batalha deles contra o Mario e contra o Luigi, bem ali inicial, quando ele captura o castelo e invade o castelo pra salvar o pai dele. Mano, aquela cena foi muito boa, mano. Foi muito boa. Toda a criatividade que eles usaram dele ficar criando coisas com um pincel de atacar e dele usar aquela máscara lá
que é animado, eu já quero comprar uma máscara daquela na vida real, mano. Eu achei muito legal, né? maravilhoso, sabe? Tipo, foi um vilão que eles realmente construíram muito bem, com uma motivação muito boa, de que é resgatar o pai dele, e que até quando ele encontra o Bowser, ele fala assim, mano, o que você tá falando aí não faz sentido, tá ligado? Tipo, mano, vamos lá construir o nosso Sim. mundo gigante com montanha-russa de lava, e é isso que a gente realmente tem que fazer, não tem que ficar dando trela pra esse pessoal, não. Sim, eu não sei, tipo, claramente eles tiveram algum objetivo com isso de tentar talvez fazer uma história bonitinha de pai e filho, sei lá qual que foi exatamente a ideia deles, mas o Bowser Jr., do início ao fim, é um personagem maravilhoso, construído muito bem, foi uma surpresa muito agradável ver ele no filme, particularmente eu não gosto de ver trailer, sabe, eu não gosto Uhum. de tomar spoiler, porque eu já sei que eu vou assistir a série, o filme, o jogo, então eu não vejo trailer de absolutamente nada. Então eu nem sabia que ele ia estar no filme. E quando eu vi ele, eu falei assim: caramba, que legal. Então não vai ser focado tanto no Bowser e vão trazer o Bowser Jr., né? E aí agora com os dois meio que fora da jogada, vamos dizer assim, eu tô até curioso pra ver quem vão trazer aí para um futuro próximo filme, porque eu acho que eles não devem repetir talvez esses dois, senão acaba ficando muito batido, né? Então talvez eles tentem trazer um novo vilão. Não sei, o que você acha? Pô, eu acho que vai continuar com o Bowser e com o Bowser Será? Jr. Eu acho Ah, porque tem uma trama muito boa na expansão do Super Mario 3D World, que é chamada Bowser's Fury. Eu até achei que eles iam trazer a Fúria de Bowser aqui nesse jogo, porque a parte lá que ele cai na lava, ele fala assim, vocês vão sentir a Fúria de Bowser. E, e, no, aham. e no próprio jogo tem uma trama muito bobinha, mano, mas que é ótima pra você levar um filme assim, que o Bowser Jr. ele vai pedir ajuda pro Mario, porque o pai dele tá possuído lá por uma energia, ficou gigante lá, montado de lava, destruindo todo mundo, e eles querem a ajuda do Mario pra trazer o Bowser ao normal, sabe? Então eu acho que é uma trama que tá totalmente enlouquecido no jogo. Então eu acho que é uma trama que eles podem trazer pro próximo filme, porque. E eu acho que faria mais sentido do que você realmente ter o Bowser se tornando bonzinho, sabe? Eu acho que é uma motivação melhor você ter o filho dele ali buscando alguma coisa pra salvar, buscando salvar o pai dele, e se juntar com os heróis por causa disso, do que você ter ele simplesmente virando de cabeça pra baixo. E até você tinha comentado sobre a relação deles de pai e filho. Eu acho que a forma como eles mostraram isso foi muito boa, sem descaracterizar o personagem, entende? Porque ele tá ali contando uma história pro filho dele dormir, coisa do tipo, mas é uma Aham. história horrível, sabe? De como a gente vai dominar o Claro. universo, fazer o canhão e destruir planetas, sabe? Então você tem essa relação, mesmo que ela seja voltada pro mal e não pro bem. Eu só não sei porque eles decidiram realmente seguir por esse caminho. Se você realmente troca ali essa questão do Bowser ser bonzinho, não muda nada no filme, sabe? Tipo, Uhum. se você deixa ele mal desde o começo, não vai mudar tanta coisa assim no filme. É só uma fala ou outra que você teria que ajustar. Então não sei porque eles foram por esse caminho. Vamos ver, mas eu digo porque de vilão eu tinha visto uma teoria também de que, na verdade, eles acabaram não explicando quem que atacou o povo inicial lá da Uhum. Rosalina, né, e tal. Então tem o lance lá, tem umas poeirinhas roxas que acho que a galera já viu lá, que é linkado com outro vilão do Mario, que é um vilão, eu não sei o nome agora pra dizer, mas é um vilão mais obscuro, assim, vamos dizer, Uhum. né? Mas a galera já tava puxando que talvez ele pudesse ser um desses protagonistas aí de um próximo filme. E aí, no final, de repente, né, o Bowser e o Bowser Jr. escapam, sabe? Porque Sim. eles estão lá na prisão. Então, claro, com certeza eles vão voltar, eles não são É. personagens que vão ser descartados agora, mas eu não sei se eles vão, de fato, já trazer eles para um terceiro filme, assim, direto, sabe? Acho que talvez eles queiram desenvolver outros personagens também. Um que eu adoraria ver, que eu gosto muito do Boo, né? E o Uhum. King Boo tava lá No primeiro. no primeiro, ele tava na cena do casamento, né? Então, eu não sei, de repente, se eles podem acabar tentando explorar esses outros personagens ou se de repente eles não têm força pra carregar um filme, né? Eu acho que seria ideal, tipo, essa história aí que eu trouxe do Bowser, eu acho que seria ideal trazer mais pra frente, sabe? Tipo, de realmente trabalhar outros vilões, como você falou, de expandir um pouco mais essa história, e aí quando a gente tivesse esquecido um pouco do Bowser, a gente traz ele, assim, com essa fúria aí totalmente diferente. Eu acho que faria um pouco mais de sentido. Mas sobre ir pra outros filmes assim, eu não tenho mais certeza se o próximo animação que a gente vai ver da Nintendo vai ser do Mario, porque a gente teve a introdução Ah, aqui do nosso querido e maravilhoso Star Fox. Você gostou de como ele foi. foi apresentado?
Gostei, gostei. Eu esperava ter mais, justamente. Eu queria ter visto mais do Fox, né? Mas foi maravilhoso, foi muito legal. Acho que todo mundo ficou muito animado. Na minha opinião, inclusive, eles não deveriam nem ter anunciado, cara. Eu Nossa, eu também considerei fiquei muito chateado, mano. um spoiler gigantesco, porque eu, como eu falei, eu já não vejo trailer, não vejo nada, mas tem uma coisa ou outra que às vezes é tão grande que não tem como você fugir, né? Você abre o feed do Instagram e vai estar lá, tipo, primeira página ali, já o negócio do personagem, não tem como. Então eu fiquei meio triste, né, que eu tomei esse spoiler aí. Inclusive, eu vi na pré-estreia, né, da Universal, o filme, e mesmo assim não teve jeito, porque acho que, sei lá, 2, 3 dias antes ia ter algum evento lá no Japão, e aí, horas antes, eles já anunciaram o negócio, porque provavelmente já ia estar pelo mundo a notícia, né? Então, eu queria ter tido a experiência na hora mesmo de ver o Fox, mas eu achei que ele foi uma excelente adição, né? Muito, muito da hora. O personagem maravilhoso, que nem eu falei, Star Fox é do GameCube um dos meus jogos favoritos daquela época. E isso acaba dando muita, muita munição para um possível filme do Smash Bros. Aí no futuro, né? Inclusive, não só o Fox, mas o Pikmin, que também apareceu, e eu fiquei muito surpreso com o Mr. Game & Watch, que do nada Sim, nossa, também mano. apareceu lá, foi incrível. Eu realmente fiquei triste. Eu nunca joguei Star Fox. Eu só conheço Ah, o pessoal aí falando, coisa do tipo. Mas é uma coisa é bem legal. que eu não gostaria de descobrir por uma notícia, sabe? Ainda mais Sim. porque eu não sou tão puritano com o trailer assim como você. Mas geralmente quando eu decido assistir um filme, eu já paro de consumir conteúdo sobre ele antes dele sair. Geralmente eu uso o trailer só pra me convencer de ver alguma coisa. Eu não sei se eu quero ver esse filme, então eu vou lá, assisto um trailer pra ver se realmente vale a pena pra mim. Só que, mano, a introdução do Fox pela internet, assim, foi uma coisa muito bizarra, mano. Tinha lugar que tinha pôster do Fox, sabe? Tipo, você chegou no cinema e tem lá o pôster do Fox do Super Aham. Mario Galaxy, sabe? Tipo, nem se você tivesse fugido da internet, você conseguia escapar do spoiler, mano. Eles Eu acho. usaram como marketing o Uhum. personagem, né? E isso aconteceu recentemente também com outro filme. Não sei se você já viu Devorador de Estrelas, né? Já assistiu? Não, não, não. Não, mas basicamente tem um plot muito importante no filme, Uhum. né? E aí, foi uns dias depois, realmente. Antes eu não sei se eles estavam fazendo isso, mas eu acabei vendo também nos primeiros dias de lançamento, mas não tava aparecendo nada, só tava muita gente, a galera falando super bem do filme e tudo mais. Eu falei, caramba, eu vou assistir, né? E aí o que aconteceu foi que depois que eu vi o filme, graças a Deus, acabou aparecendo pra mim no feed algumas campanhas de marketing da própria Sony Pictures divulgando, né? E o que eu vi foi spoilers gigantescos do maior plot do filme, e eu teria ficado revoltadíssimo. Ia ter estragado completamente a experiência do filme. Ia Sim. ter sido outra, entendeu? Graças ao marketing deles divulgando o filme. Então, assim, eu não sei o que eles, né? Claramente é uma estratégia deles de venda, tá? Sabe? Tipo, eles fizeram, a Universal fez também pro Mario. Mas divulgar esses pontos tão importantes da história, eu acho que estraga um pouco a experiência, sabe? Eu teria ficado muito triste se eu tivesse visto antes de ver o filme esse detalhe, sabe? Muda Sim, tudo. sim. E teve um filme que eu quase desisti de ver por causa disso, mano. Que a Marvel fez isso com Thunderbolts. Sabe? Ah, Que no Thunderbolts, do nada eles começaram. Eu demorei um pouco pra assistir o filme. Só que do nada eles começaram a postar post lá com o pessoal falando Novos Vingadores, sabe? Eu falo, mano, sim. que desgraça é essa, sabe? Tipo, como você coloca o plot final do filme numa campanha de Aham, marketing, sabe? sim. E o problema é que às vezes eu acho. Eu não sei no caso aí desse filme aí da Sony, que eu não cheguei a assistir. Mas nesse caso específico do Super Mario Galaxy, eu acho que não faz tanta diferença assim, entende? Porque eu acho, tipo assim, quem conhece Star Fox, conhece Super Mario. E eu não vejo uma pessoa que fala assim, não, eu só gosto de Star Fox e não gosto de Super Mario. Ah, então vai ter o Star Fox, então eu vou lá assistir, sabe? Tipo, eu não vejo Aham. esse engajamento tão grande assim. Eu não acho que é um personagem. Tipo, não é igual se fosse o Zelda, sabe? Se o Zelda aparecesse no Super Mario, eu acho que seria diferente. Porque eu acho que o Zelda tem uma fanbase enorme dele mesmo. E aí o pessoal fala assim, pô, eu vou assistir só por causa de Zelda. Mas eu não acho que Star Fox, eu posso estar errado, ia trazer um público tão grande assim a mais que já não fosse o público que fosse assistir Super Mario, sabe? É uma coisa meio bizarra que eles estão fazendo, mano. E ia tirar um pouco da nossa experiência, isso que eu acho pior. Porque
Porque o filme ele é montado pra isso ser uma surpresa, sabe? O filme é montado pra isso te impactar de certa forma. Então eles estão lá no lugar de naves, coisa do tipo. Eles estão procurando uma nave, tipo, você em nenhum momento vai imaginar, se você não tivesse visto o spoiler, que o Star Fox ia estar no filme do Mario. Até porque tem o próprio jogo, Sim. tem as próprias histórias, coisa do tipo. E aí, do nada, ele aparece lá, mano. Apareceu ainda, foi legal, ainda gostei. Eu gostei muito do personagem. Ele passou uma vibe pra mim de Han Solo, sabe? Então. Sim, muito. Na Eu real, muito. gostei muito do carinho que ele tem pela nave ali dele ser esse cara charmoso, assim. E, mano, eu gostei muito do personagem, mas eu acho que eu teria gostado ainda mais se eu não soubesse que ele ia estar lá desde o começo, sabe? E ainda mais pra mim que não acompanho o Star Fox, que não sei sobre suas histórias ou joguei os jogos, eu acho que é tirar um pouco, assim, da minha surpresa, sabe? Eu acho que pra quem é fã ainda é pior. Enfim, eu acho que a galera hypou bastante, né? Talvez o que eles quiseram era justamente esse marketing pré-filme, sabe? De todo mundo comentando sobre. No fim, o que importa é quantos cliques, visualizações, Uhum. likes gerou o anúncio do Fox. Eu tenho certeza que a gente vai estar sendo a minoria aqui reclamando, sabe? Tipo, pô, anunciaram o Fox antes. Tipo, o que importa é que gerou milhões e milhões de engajamento para eles com esse anúncio. É. E é isso, entendeu? Eu acho que o saldo acabou sendo extremamente positivo no final para eles, mas eu acho sim que teria sido muito mais legal para a experiência do usuário. A experiência do Uhum. usuário vendo o filme teria sido muito melhor ter a surpresa na hora, que nem a gente teve de outros personagens, né? Do Pikmin ou do Mr. Game Watch. Acho que o Pikmin a galera já tinha até falado assim, tipo, analisando trailer que, tipo, esse personagem pode aparecer aqui porque tem alguma coisa que indica. Mas o Mr. Game Watch, por exemplo, cara, eu tava assistindo na pré e todo mundo fez assim, uau, uau, sabe? Todo mundo teve uma reação. Uhum. Então, é muito mais legal quando você descobre o negócio na hora, mas eu acho que tem esse lado também, que nem eu falei, business do negócio, que Sim, tipo, o sim. cara fala assim, mano, a gente vai ter um engajamento infinito aqui se a gente fizer esse anúncio, e daí, enfim, né? Só se você realmente conseguir fugir disso pra você ter uma experiência mais pura do filme. Uhum. E falando sobre surpresas agradáveis, uma surpresa muito agradável que eu tive foi sobre o cassino em si que teve em Super Mario. Que eu podia imaginar muitas coisas em Super Mario, mas um cassino eu não, não imaginei que teria, sabe? Eu gostei de ser ali uma Sim. área secreta dos vilões, entende? E toda a luta que teve ali foi, mano, foi uma coisa insana, sabe? Da Peach, do Toad lá e do cassino ter uma estrutura que ele tem gravidade no teto, nas paredes e coisa do tipo. Aquele personagem lá, o sapo, eu conheço ele de algum jogo, mas eu não sei falar de qual ele é. Mas eu gostei muito de ele ter colocado vários personagens lá, apesar de não ter dado tanto desenvolvimento, tipo como a Bird ou coisa do tipo. Que é um personagem bem escanteado pela Nintendo, que ela apareceu no Super Mario 2, que nem é um Mario canônico, por assim dizer, se eu não me engano, eles passam num sonho do Mario ou coisa do tipo. Entendi. Então, até esses personagens aí meio jogados pra escanteio apareceram aqui e deu uma batalha e foi bem utilizado, né? A questão não é nem só colocar lá os personagens como easter egg, porque isso tem vários, mas é você também utilizar os personagens no filme, mesmo que você não vai dar fala pra todo mundo ou enredo pra todo mundo, mas você ter cenas de batalhas importantes e estimulantes e visualmente legais, é muito bom, mano. Então toda essa parte do cassino eu achei espetacular, eu tava amando do começo ao fim, eu até queria ver de novo. Eu achei bem legal também, eu só achei estranho eles estarem se preocupando tanto com vários detalhes de fazer uma história infantil, um enredo infantil e estarem normalizando cassino pra crianças. É. Então, tem esse detalhe, entendeu? O Uhum. Bowser tem que ser bonzinho, mas ao mesmo tempo fazer a aposta, apresentar pra crianças de talvez 4, 5, 6 anos que estão ali, tipo, como algo legal e divertido, tá tudo bem. Então, não entendi muito bem, assim, talvez com uma análise mais crítica, né, nesse Uhum. sentido, posso estar sendo chato, mas achei questionável a decisão da Nintendo, por mais que tenha sido uma decisão muito divertida, ou uma cena muito divertida mesmo. Sim, eu acho. Eu vou passar um pouco de por aqui, que é uma coisa que eu não costumo fazer pra Nintendo, mas eu acho que é um pouquinho mais aceitável porque é um lugar de vilões, entende? Então, tipo, Aham. não é um lugar lá que os heróis foram pra se divertir, não. É um lugar onde é dominado pelos vilões e quem frequenta ali é vilões. Então, se você olhar todos os personagens que estão aparecendo ali jogando e coisa do tipo, são todos vilões do Super Mario. Até os trabalhadores, sabe? Tinha aquele. Ah, eu não lembro o nome do personagem, mas é aquele que anda com os espinhos nas costas do Super Mario.
E ele tava sendo garçom dentro dele. Ele tava andando lá pra servir as pessoas com fruta espetada nele, sabe? Então é isso. Mas eu também acho um pouco problemático, sabe? Você... Eu tô muito louco, não tinha um dos personagens do filme que acabou jogando, um dos heróis? Não teve alguém que jogou no cassino? Foi o Toad. É que não é bem Toad, que ele joga. ele acabou até falindo, né? Tipo, ele tava viciado lá já, né? Ah, não, Então isso daí eu não vi, não. Isso daí eu não vi, não. Não? Não. Então tô louco. Não, o que teve foi o Toad... Durante a batalha lá, o Toad, ele esbarra no caça-níquel, e aí ele ganha lá a roupa de pinguim dele. O power-up de pinguim. Então fechou. Teve isso. Agora, personagem dos heróis jogando... Sim, eu não, vi, mas cara. acho que era só ele mesmo, só o Toad. Uhum. Fora isso eu não vi, não. Mas aí a gente tem esses mundos, aí a gente teve o mundo do cassino, a gente tem o mundo lá de onde o pessoal se encontra, que é meio que eu achei um pouco meio estranho aqui, porque parecia que era o mundo do aeroporto, sabe? E aí dentro desse mundo, lá dentro tinha um mundo do cassino, mas eu achei que foi pouco explorada essa questão de, sabe, galáxias, de ter planetas diferentes e biomas e coisas do tipo, sabe? Porque Sim. o que eu consigo lembrar aqui é o planeta da Peach, o da abelha, o que tinha o cassino, que era do aeroporto, e o do Bowser. Fora isso eu lembro... então do dinossauro lá. Fora isso eu lembro de mais nenhum, sabe? Mas aí entra também aquela questão que a gente comentou sobre o filme ter 1h40, você não consegue colocar tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eles tinham que introduzir a história da galáxia, e aí tinha também aquela questão familiar do Bowser, não sei mais o que. Tinha vários plots acontecendo dentro do filme, a introdução de outros personagens também novos consumiu tempo, né? Tipo do Fox. Então, assim, não dava pra você colocar tudo. Por isso que eu falei, se tivesse 2 horas de filme em vez de 1h40, acho que tinha mantido um ritmo bem legal. Dava pra ter aproveitado esses 20 minutos explorando mais. Uma coisa que eu pensei que fosse acontecer, que não aconteceu muito, era ter algum tipo que é muito clássico em filmes, tipo, apareceu lá no Doutor Estranho, por exemplo, com a América Chaves, que em algum momento, eu acho que foi naquele do Homem-Aranha também, mas em algum momento eles estão, tipo, passando por vários multiversos e aparece algumas, mesmo que seja flashes, assim, sabe, ou que seja segundos, apareceu lá no filme do Wolverine com o Deadpool também, né, aquelas várias versões diferentes. Então eu tava esperando, por ser o Mario Galaxy, eu acho que seria uma oportunidade muito legal deles mostrarem alguns flashes ou simplesmente explorar, assim, em alguns segundos, só pra dar aquele gostinho de, tipo assim, olha lá, entendeu? Tipo, uma referência, mostrar esses outros universos aí de galáxias mesmo. Podia ser bem legal. E acabou não rolando. O pior é que, tipo, isso não toma muito tempo do filme, sabe? Tipo, se você colocar lá 2 minutos de cenas, a cada 5 segundos, ele tá tipo, vamos por lá, você tá procurando a Rosalina, vamos supor que eles não soubessem pra onde que eles têm que ir, então eles vão pelos planetas procurar a pista, sabe? Então mostra 5 segundos no planeta da água, 5 segundos no planeta da neve, 5 segundos, sei lá, no planeta maluco, e por aí vai, sabe? Tipo, igual acontece no Doutor Estranho mesmo, e no Deadpool. Isso. Você não precisa gastar realmente tempo com cada planeta, pra desenvolver cada planeta igual é no jogo, que cada planeta é meio que uma fase. Mas tem formas de você fazer isso. É isso que me estranhou nesse filme, tipo, parece que muitas decisões foram tomadas de maneira tipo, só não vamos se preocupar com isso, sabe? Porque que nem a Peach, ela sai e fala assim, Mario, cuida aqui do meu reino, porque eu vou resolver essa treta aqui. E aí, beleza, o Mario cuida lá do reino, tem cenas muito legais dele indo lá pelo reino, lutando com o pessoal. E aí, só que aí o Mario pega e vai atrás dela. E aí, em nenhum momento tem falando assim, mano, você deixou meu reino com quem, tá ligado? O que aconteceu com o meu reino? Porque eu te deixei aqui por um motivo. Sim. Se fosse pra levar todo mundo, eu tinha levado todo mundo, sabe? Não, falou assim, não, o Mario chegou, que legal, vamos pra nossa aventura, sabe? Tanto que depois tem lá, tipo, cadê o castelo? Ele, então, né, aconteceu um negócio aqui. Sim, então, tipo, e é coisas muito simples que dá pra você resolver com um diálogo de 30 segundos de roteiro, sabe? Tipo, não tô falando pra você desenvolver o mundo inteiro, sabe? De você fazer uma trama e do Mario brigar com a Peach porque ele abandonou o negócio dela. Mas é tipo, você pode introduzir novos personagens. Falar assim, eu saí porque o Bowser Jr. atacou a gente, só que a Toadette tá lá e tá resolvendo as coisas, sabe? Tipo, é uma coisa simples, você não precisa gastar muito tempo de roteiro com isso. E aí, falando sobre os planetas em gerais, que a gente passou por alguns deles, e pra mim a gente passa no final pelo melhor deles, que pra mim é o planeta do Bowser. Porque, mano, quando eu vi o planeta do Bowser, eu falei assim, é esse. Eu quero morar nesse lugar, mano. É isso, eu quero uma montanha-russa que eu passo debaixo da lava, mano.
É isso, mano. Foi muito legal mesmo, eu achei muito bem construído, até o Bowser falou, caramba, você fez mesmo, né, Uhum. e aí combinou com a história que eles fizeram antes da história que o próprio Bowser contava pro Bowser Jr., né, então, assim, o Bowser não sabia justamente porque eles estavam afastados há um tempo, eles se viam muito pouco, né, como eles mesmos disseram, então o Bowser Jr. foi construindo isso aos poucos, achei muito legal. É um planeta muito bom. E aí, no final, quando tudo dá certo, por exemplo, né? E daí eles, entre aspas, curam o planeta, eu fiquei até triste. Eu Eu falei também, assim: mano. caramba, velho, estragou o planeta do cara, velho. Não Pelo amor de precisava Deus. disso, mano. O Estragou o planeta, planeta do cara, pô. planeta com um monte de coisa da hora e nada, tá ligado, mano? Aí do nada virou só É, flor, mano. Fala, que virou só isso, mano? planta, né? E aí eu falei, Puta, putz, mano. Podia ter deixado o planeta aí, mano. Prende os caras e deixa o planeta, mano. é, Ia ser é. tão legal. Mas toda essa cena, mano, toda essa cena dentro do planeta do Bowser, eu achei, mano, insana. Espetacular, sabe? Gostei deles separando ali os núcleos, de cada pessoa fazer uma coisa. Então, o Toad e o Yoshi foi pra um lado, o Mario e o Luigi foi pro outro, a Peach foi lá salvar a Rosalina. E, mano, aquele momento lá final, deles perseguindo deles indo, né, até o castelo do Bowser pra tentar salvar a Rosalina, e do Bowser Jr. ali meio que jogando, tentando jogar coisas contra ele. Mano, aquela cena inteira foi insana. Nossa, eu adorei aquela cena completamente, mano. Pra mim, aquela cena, a cena do cassino, eu veria umas 10 vezes seguidas, sabe? Nossa, foi muito lindo. E é legal, tipo, e eu achei legal porque no Super Mario Bros. Sempre tem aquela piada, porque o Bowser deixa um machado atrás dele que vai destruir a ponte, que vai fazer ele cair, sabe? Aham, Eu gostei que aqui sim. eles deram motivo, sabe? Foi mais que uma batalha e o machado sobrou ali. Não é realmente uma coisa que fica ali, sabe? Eu achei engraçado dele pegar essas piadas que tem na vida real, que tem sobre o jogo e referências do jogo, e trazer isso pro filme de uma forma divertida, de uma forma que faça sentido, que não seja só espalhafatoso, sabe? Porque no jogo a gente precisa de sentido pra certas coisas. A gente precisa do desafio. O Sim. desafio tá lá, se isso faz sentido ou não narrativamente, meio que dando se eu tô me divertindo. E é isso. Mas numa história aí já muda um pouco, né? Até porque a gente não tá Uhum. controlando o personagem, então as coisas que o personagem faz tem que ser condizentes com a realidade daquele mundo. E eu acho que eles fizeram isso de uma maneira magnífica. Eu acho que eles botaram algumas referências, assim, no geral, muito legais, né, para os fãs dos jogos, que nem eles fizeram no primeiro filme, né, eu não esperava, por exemplo, no primeiro de ter a Rainbow Road, né, do Uhum. nada. Então, esse tipo de coisa que eu achei muito legal, assim, eles manterem também no segundo filme, né, e acho que Mario existe 1 milhão de anos já, então eles têm muito espaço para fazer múltiplas referências, que eu acho que é algo que a galera gosta bastante, né? E eles não precisam adotar, por exemplo, aquele estilo de comédia bobinha que a Marvel faz, sabe? Eles estão fazendo um estilo próprio, né? Uhum. De filme, construindo uma narrativa legal, um universo legal ali, e fazendo essas referências que, se você jogou alguns jogos ou vários, muitas vezes você consegue pegar. Tem níveis de referência, né? Algumas mais claras e outras mais difíceis, assim, de pegar, mas mesmo assim que agrada a todos os fãs. Achei bem legal. Sim, sim. E a gente tem até aquela batalha final com aquele dragão, que eu fazia ideia, que eu achei que tinha sido pro filme, porque eu nunca tinha visto aquele dragão na minha vida. E aí eu descobri que ele é um boss final. Eu não sei se é do Mario Galaxy mesmo, mas é um boss que o Mario enfrenta, que o Bowser controla até nos jogos. E eu achei essa luta também muito legal. Eu confesso que ali o reencontro da Rosaline com a Peach, eu não me tocou muito assim, sabe? Tipo, eu achei. Eu achei meio que, é plot de filme, elas vão se salvar e vida que segue, sabe? Tipo, não foi uma coisa Aham. que realmente, eu tava esperando que a Rosalina realmente. Que eu fiquei realmente preocupado com ela ou coisa do tipo, sabe? Mas foi uma experiência assim, que eu gostei bastante. Só que falando um pouco agora sobre a história, sobre a história toda, assim, em geral, eu achei a história um pouquinho problemática, né? Eu comentei alguns pontos, mas quando eu fui assistir o primeiro filme, eu não achei uma história, tipo, muito boba, sabe? Eu achei uma história simples, divertida, que vai atingir tanto crianças quanto os fãs da Nintendo. Só que nesse aqui eu achei uma história um pouco mais rasa, sabe? Tipo, um pouco mais fraca e com alguns erros algumas conveniências de roteiro meio sem sentido, sabe? É uma coisa que eu achei que foi um downgrade com a história anterior. Se fosse o primeiro filme, eu acho que até que eu relevaria mais. Mas como é uma continuação, e eu já vi que eles fizeram isso de forma bem feita no primeiro, eu não entendi porque aqui eles resolveram não tratar tanto assim, sabe? Não
aprofundar tanto certas coisas e deixar de uma maneira rasa, sabe? Parece que o filme realmente foi voltado só pra criança, sem se preocupar muito que os fãs adultos que assistiram fossem querer ter uma história um pouco mais complexa ou coisa do tipo. Eu não sei se você teve essa sensação também. Eu acho que isso com certeza foi algo intencional dele, sabe? Eu acho que a gente, quando assiste assim, esses filmes do Mario, a gente tem que realmente desligar um pouco o cérebro e, tipo, assim, você já sabe o que vai acontecer, não dá pra esperar grandes plot twists, grandes surpresas, uma história complexa. Eu acho que a gente pode esperar realmente um enredo mais bobo, vamos dizer assim, porque é o que eles querem fazer. Né? Então eu acho que o primeiro e o segundo filme não fugiu tanto disso, exceto que no primeiro filme tem mais aquela questão de, antes dele ir pro mundo, né, a história um pouquinho mais séria deles, tipo, pô, tem aquelas avenças com a família, né, e daí aquela cobrança também, né, o pai do Mario lá, por exemplo, tipo, assim, você arrastou o seu irmão pra vala, né, fala assim, tipo, tem uns lances, uma história um pouquinho mais séria, mas que, tipo assim, não é nada demais também, sabe? E no final, claro, dá tudo certo, o pé dele, nossa, que orgulho. E então, assim, eu acho que todos os filmes a gente pode esperar. Eu acho que tem filmes que a gente pode assistir esperando mais e filmes que a gente pode assistir só assistindo, assim, sabe? Tipo, filme de sessão da tarde mesmo, sem, tipo, ter alguma coisa muito complexa. Nem tudo precisa ser muito complexo. Até porque eu não sei, assim, tipo, se tem muito complexidade na lore do universo do Mario, assim, sabe? Eu acho que sempre é algo que vai ser um final meio Disney e dificilmente vai fugir disso, sabe? Tudo sempre vai dar certo, é só uma questão de como, e a gente não vai ter consequências muito sérias acontecendo, sabe? Mas eu tô gostando muito de ver, na verdade, esses links de personagens do universo que eles estão colocando ali, se eles estão realmente preparando para um filme do Smash Bros, ou se eles estão preparando para filme solo, que nem você falou, de repente, do Fox, ou de outros personagens do filme solo do Donkey Kong, agora que ele já foi apresentado, sabe? Esse tipo de coisa, particularmente, eu gostar bastante. Antes de falar desse universo compartilhado, eu queria puxar um pouco aqui sobre as críticas que teve, né? Porque depois que o filme saiu, teve muitas críticas pesadas contra ele, né? A maioria eu achei infundada. Teve crítico que deu nota 0 pro filme. E, pô, por mais que. Vamos supor que você é adulto, vamos supor que você nunca viu nem jogou nada de Mario na sua vida. Só pela animação, e do jeito que o filme é lindo, eu não acho que eu não acho que ele mereceria uma nota 0, sabe? Tipo, mano, 0 o filme tem que ser muito ruim, eu acho. Mas tem que ser, tipo, um cocô feito pela história, sabe? Tipo. Eu acho que tem gente que quer atenção, entendeu? E assim, pra ser sincero, mano, eu já parei de acompanhar há bastante tempo nota de jogo, nota de filme, nota de série. Porque, assim, é muito fácil hoje em dia a gente ir pela opinião dos outros, né? E ser influenciado por isso. Você vê que quando a galera fala que um filme é bom, você tem vontade de assistir. E ao mesmo tempo, quando a galera começa a falar que um filme é ruim, o seu hype, a sua vontade de assistir imediatamente cai, né? Ou de um jogo é ruim, seu amigo falou alguma coisa, você já, putz, então nem vou jogar. Então, tem muito disso hoje em dia, sabe? É muito difícil a gente ter uma opinião própria. Então, eu sempre prefiro ver ou assistir ou jogar, independente de tudo, pra ter minha própria conclusão. Porque no final o que importa é a gente gostar. Não é porque algum crítico deu 9 ou porque, tipo, a nota de usuário tá lá embaixo. Se você gostou do filme, tá tudo bem. Você gostou do filme, é ótimo. Entendeu? Você pode gostar de um filme que todo mundo odeia e todo mundo pode odiar um filme que você gosta também. E eu acho que tá tudo bem. Mas hoje em dia, eu acho que tá muito ruim também esse sistema de avaliação. Né? A gente vê Rotten Tomatoes, Metacritic e tudo mais, tem muita review bomb também, sei lá, quando lança um episódio novo de anime, aí você vai ver lá e tipo, nossa, bateu o recorde como o melhor da história. Aí a galera já vai lá, começa a dar um monte de uma estrela pra, tipo, cair, né? Então, a mesma coisa acontece com filmes e tudo mais, sabe? Tipo, a galera, sei lá, tipo, às vezes pode não ser muito fã do negócio, não gostou de um negócio. E querendo ou não, Vitor, pensa assim, se o cara tivesse dado uma nota 7 ou uma nota 6, talvez, pra esse filme, você não tinha comentado sobre ele aqui. Então ele cumpriu o propósito dele.
Ele Uhum. conseguiu a atenção que ele queria, ele deu zero, as pessoas estão falando sobre, tipo assim, ele virou notícia, entende? Sim. Então quando você, né, como criador de conteúdo, eu posso falar, tipo, tudo que é extremo gera clique. Então pode nem ser a opinião real daquela pessoa, Sim. mas ela força a ser daquele jeito por causa de clique e de engajamento. Então você vai ver tudo sendo muito extremo. Ou é o melhor da história, ou é o pior da história, ou é incrível, é um lixo. É tipo, não existe meio termo mais hoje em dia, Uhum. porque isso não gera engajamento. Então as pessoas mudam a narrativa de forma que gere clique, gere like, gere histórias, compartilhamentos, porque no final das coisas, no final de tudo, é isso que elas querem. Entendeu? Elas querem as pessoas falando sobre aquilo que ela fez. E ninguém ia falar sobre se o cara tivesse dado mais uma nota que todo mundo deu. Sim, sim. Eu concordo muito com isso. Eu não sou totalmente averso à crítica, entende? É que eu acho que tem formas de você avaliar um filme, entende? Tipo, eu acho que as pessoas não têm que usar críticas pra decidir o que elas vão ou não assistir, sabe? Porque cada pessoa é uma pessoa, entende? E um crítico de Sim, cinema, ele tá habituado a ver filmes complexos e filmes com estruturas de roteiro muito bem feitas e muito bem gravados, muito bem editados. Então, é sempre uma obra de arte muito bem feita que os críticos estão vendo. E aí é normal quando eles veem uma coisa que não atinge esse ápice, eles darem notas menores. Eu concordo com você também que quando você dá uma nota totalmente extrema, significa só que você quer atenção e que para mim descredibiliza um pouco o trabalho daquela pessoa que faz, entende? Então quando eu vejo que uma pessoa faz isso, que nem quando eu vejo que sai um jogo a pessoa dá uma nota 3 e aí eu vejo o jogo e não acho que o jogo é totalmente um lixo, eu paro sim. de acompanhar esse conteúdo. Eu tento muito mais consumir o tipo de pessoa que eu acho que parece comigo, porque eu sei que as opiniões dela vão favorecer aquilo que eu penso e vai me ajudar a decidir se aquilo eu quero assistir ou não. Agora, numa questão de nota, assim, de 0 a 10, eu acho isso importante pra gente definir, tipo, definições de obra de artes, entende? Tipo, uma Mona Lisa da vida, tipo, uma obra que eu sei que vai ser muito bem feita, que ela é preocupada com os detalhes, que ela é preocupada com o enredo. Então, vamos supor, quando eu vejo um dos melhores animes que ficou no top 1 por muito tempo, que é Fullmetal, e ele tem lá uma nota altíssima, de Hum, 9.9, 9.8, e eu vejo Fullmetal, eu vejo porque ele tem aquela nota, sabe? Porque o roteiro é muito bem feito, a estrutura é muito bem feita, o desenvolvimento dos personagens, a amarração e coisas como essa. Então, eu acho que a nota serve pra isso, sabe? É um parâmetro pra você ter de o quanto aquilo foi bem executado, de quanto aquilo foi bem feito, de quantas pessoas que estão fazendo aquilo se preocuparam em fazer uma obra magnífica, uma boa história, mas eu acho que isso nada tem a ver com o que você quer ou não consumir, sabe? Porque um dos outros animes que também tem uma nota altíssima é Frieren, que ela oscila, às vezes até em primeiro, às vezes em segundo, e que tem um público totalmente amando, e que é um anime que eu realmente não gosto, sabe? Tipo, Frieren não me apetece, eu não gosto muito desse estilo de anime onde a vida vai passando e eles vão tendo história sobre as vidas, mas tem pessoas que estão amando ele é muito bem feito e ele tá sendo elogiado magnificamente. E ele não significa que é ruim porque eu não gosto, sabe? E se eu gostasse também não significaria que é bom. sim. Esse negócio de bom e ruim é muito relativo pra cada pessoa e pra cada um, porque cada um vai ter seus gostos, seus estilos, e cada um vai ter seus conteúdos que vai preferir consumir. Então, eu procuro ver a nota muito mais como, o quão trabalhoso e o quão tempo gasto foi naquilo, sabe? Quão bem feito é aquilo. Eu gosto de ver nota como isso, mas o problema é que as pessoas que estão dando nota ultimamente não estão vendo como isso, sabe? E as pessoas que estão Sim. consumindo como nota também não, estão vendo como uma recomendação. Então saiu um jogo recentemente chamado Crimson Desert, que ele ficou Sim. abaixo de 80 do Metacritic e ele perdeu valor nas suas ações por causa disso, sabe? E aí saiu a nota de usuário, que foi acima de 80, e ele voltou a ganhar valor. Então a gente tá movimentando milhões de uma empresa baseado no que um ou outro gostou, não, sabe? Isso eu acho que é uma coisa realmente que não faz sentido, que realmente o pessoal tá usando mais pra gerar engajamento em si do que pra ter uma notícia séria ou algo disso. Mas Sim, voltando a falar de. e tem que tomar muito cuidado também com quem tá fazendo a avaliação. Por Uhum. exemplo, será que a pessoa que fez a avaliação desse filme do Mario, né, foi a mesma que fez a avaliação do primeiro filme?
Porque às vezes você faz esse comparativo também, né? De tipo, pô, mas quanto que esse cara deu pro Uhum, primeiro filme do Mario? Aí quando você vê, o cara nem era crítico, ou ele nem fez um review, nem assistiu direito, muitas vezes acontece isso também, ou ele não gosta de filme infantil, entendeu? Então, assim, às vezes tem muito disso também. O próprio Crimson Desert ali que você comentou, de repente o reviewer que deu uma nota mais baixa, ele não foi de mundo aberto. E ele uhum, fez review do jogo. Ele já vai dar uma nota mais baixa, porque não é o estilo de jogo dele. Souls-like acontece isso muito também. sim. A reclamação de muitos reviewers o jogo é muito difícil, não sei o quê. Cara, não é a pessoa certa pra estar fazendo review disso. Quem que tem que estar fazendo review do jogo do filme do Mario? É alguém que gosta de filme infantil, alguém que cresceu jogando Mario, alguém que entende profundamente ali do universo do Mario. Não é o cara que vai assistir ali, tipo, filmes mais complexos e com um olhar crítico e profundo, esperando um nível de complexidade, entendeu? Tem que ser alguém que fez o review de outros filmes similares, que gosta e tudo mais, e quando a gente vai ver assim, um histórico de avaliação daquela pessoa crítica, a gente vê que ele avalia um negócio de um estilo, depois um estilo do outro, tipo, meio que tá tudo Uhum, diferente, tá tudo perdido. Então não é uma crítica especializada, é só uma crítica, uhum. né? Não é alguém que realmente é focado, é especializado naquele assunto ali. Então, o legal seria, talvez, né, falando especificamente do Mario, ver canais que são nintendistas ou que são fãs do Mario no geral, que fazem, tipo, sabe, esse tipo de conteúdo, porque aí sim vai ser uma pessoa que vai entender muito mais do que um cara aleatório que simplesmente caiu nas mãos dele ali. Vai fazer review porque é o cara que tá livre na agenda. Entendeu? Pra fazer, é o cara que tá aqui disponível. A opinião dele, nesse caso, não significa literalmente nada, porque é só uma opinião. Entendeu? Não é É, nem. eu não acho que não significa nada, porque eu acho que significa para as pessoas que não assistem Mario, entende? Que não acompanham, que não jogaram os jogos. Então, talvez para esse tipo de pessoa, para alguém que nunca consumiu Mario na vida, talvez essa crítica seja válida, entende? De que o filme não vai ser legal, que a pessoa não vai se divertir e coisa do tipo. O que me irrita um pouco é quando você vai ver, às vezes, o histórico da pessoa, entende? É difícil acompanhar isso em veículos muito grandes, porque geralmente tem várias pessoas que fazem críticas. Mas no Metacritic, por exemplo, tem uma empresa, eu não vou lembrar o nome, mas ela é famosa tipo, por dar nota sempre 7, 6. É difícil ela dar um 9, eu nunca vi eles dando um 10. Então, tipo assim, por mais que seja um jogo, eles deram nota 6, pelo menos eu sei que eles são coerentes com a linha de visão deles, entende? Então eu sei que eles são um Sim. pouco mais críticos e que pra eles ter uma nota alta, o jogo tem que ser muito melhor do que o normal pra ele ter uma nota alta. Então eu tô condizente. A questão é quando, que nem, em Crimson Dash teve um cara que deu uma nota 45. E aí ele fez várias críticas pro jogo e coisa e tal, comparou o jogo com Assassin's Creed, falou que é tão ruim quanto Assassin's Creed. Aí você vai ver na nota dele de Assassin's Creed, ele deu 7, sabe? Então algumas coisas que não fazem sentido, sabe? Então que é realmente só procurando esse tipo de engajamento. Mas parando um pouco Sim. de falar de crítica e voltando a falar um pouco de Mario, eu queria saber o que Aham. você achou dessa construção de universo que eles estão fazendo, sabe? Porque aqui esse filme pra mim pareceu um grande abrir de portas, sabe? Pareceu falar assim, mano, a gente tem aqui, a gente tá construindo algo aqui, sabe? A gente não tá só focando em Mario. E a gente já tem um filme do Zelda confirmado, que por mais que seja em live action, eu acho que dá pra ter conexões, não conexões diretamente, mas eu acho que eles podem explorar no futuro todo esse universo. E apareceu Star Fox agora, então pra mim tá sendo construído um NCU, né? Um Nintendo Cinematographic Universe, Aham. pra englobar todos esses personagens da Nintendo. E eu queria saber se você vê isso como uma coisa positiva ou negativa. Cara, definitivamente positivo. Eu acho que é algo muito legal. Eu acho que é um desejo dos fãs mesmo, né? Eu acho Uhum. que, tipo, a galera. O tanto de meme, cara, que eu vi, assim, de tipo. Rios no Instagram mesmo, sabe? Da galera falando assim: você assiste o filme do Mario e a última cena, tipo, aí é o logo do Smash Bros. E começa a tocar aquela música e todo mundo se emociona. A galera Uhum. fez muitos edits disso, né? Então eu acho que é um desejo de todo mundo que eles realmente acabem fazendo um filme, que eles construam de fato esse universo, que eles invistam e que façam, né, um filme assim, tipo Smash, que junte todos os personagens. Acho que vai ser um bagulho épico, nível Vingadores mesmo, Uhum. porque querendo ou não, esses são personagens muito icônicos, muito legais, e eu acho que isso vai ajudar a própria Nintendo também a dar muita visibilidade para personagens menos conhecidos. Né? Assim como a Marvel acabou tornando alguns personagens que na época não eram tão populares assim como o próprio Homem de Ferro, que
hoje em dia é tipo o número 1, por exemplo, né? Na época, antes de lançar o primeiro filme e tal, ele era um herói mais, sei lá, tier 2 da vida. E hoje em dia ele subiu graças a isso. Então acho que com um bom enredo, bons filmes, a Nintendo também consegue fazer isso pros personagens dela. E isso vai refletir em figuras vendidas, jogos vendidos, sabe? Tipo, o potencial pra própria Nintendo de fazer isso é infinito. Então, pô, imagina, sabe? A gente tem aí o live action do Link, que nem você falou, mas imagina ter Metroid também, é um negócio muito, sabe? Eu acho que eles podem pegar alguns personagens. Eu não acho que eles vão pegar, tipo, Smash Bros. Tem 200 personagens, não dá pra colocar todos. Mas se eles pegarem ali uns 10 personagens, 15 personagens assim, sabe? Tipo, a gente já tem contado alguns, né? E eles já introduziram alguns outros. Então, assim, não me surpreenderia, obviamente o Link tem que estar, mas eu acho também que a Samus, né, tem que estar também. E, cara, eu tenho uma teoria de que, eventualmente, Pokémon também vai aparecer, né? Porque Pokémon é muito importante na franquia do Smash, tem vários, e definitivamente em algum momento, eu acho que em algum filme do Mario vai ter uma participação especial, assim, de tipo um Pikachu aparecendo, sabe? E é que nem o Mr. Game Watch. Eu acho que o Pokémon já apareceu. Eu não sei se o pessoal notou ali no filme. Tipo, bem na cena inicial tem um pedido de like e um pedido de inscrição que você tem que dar nesse vídeo agora. Mas voltando a falar sobre Pokémon, não apareceu no Mario, mas a gente já tem um filme muito bom de Pokémon, mano. A gente já tem um filme muito o Detetive, você quer dizer? O Detetive Pikachu pra mim é um filme maravilhoso. Quando eu assisti o Detetive Pikachu, eu amei. E eu acho que eles já podem juntar. Qual o problema? O problema é que o Detetive Pikachu foi feito pela Warner, não pela Illumination. E eu não sei quem tá fazendo o Link também, sabe? Então, eu não sei se eles vão realmente fazer essa história de... Pô, cada estúdio vai fazer uma coisa e depois a gente junta isso em algum estúdio específico. Eu acho que isso vai ser complicado. Eu acho que, tipo, talvez seja um caso que nem Marvel, Sony, Universal, cada um tinha o seu negócio. E aí, por exemplo, eles depois demoraram muito tempo pra colocar o Homem-Aranha ali no MCU, mas finalmente colocaram. Então, eu acho que esses outros personagens que estão aparecendo em outros lugares, não tenho certeza se eles vão estar linkados nesse universo. Talvez eles queiram justamente criar uma nova versão deles, sabe? Sim, mas que nem o Zelda tá sendo feito pela Arad Productions. Eu nunca ouvi falar desse estúdio. E é isso, entende? Tipo, eu acho que as animações com certeza vão continuar com a Illumination, mas se eles querem juntar o universo, se eles querem realmente partir pra isso, eles vão ter que fazer, tipo, outras estruturas de filme, assim como o Zelda vai ser em live action, e eles vão ter que juntar isso tudo, porque se o Zelda for um sucesso, eu não vou querer outro Zelda, entende? Tipo, no Super Smash Bros. Eu vou querer aquele Zelda. Então, eu acho que dá pra fazer porque, ao contrário da Marvel, a Nintendo é dona de toda a propriedade intelectual, sabe? Então, pouco importa que tá sendo feito por outros estúdios, no final, a decisão final é dela. O problema é você fazer a conversa entre isso. Porque na Marvel a gente tinha o Kevin Feige, que tava lá liderando toda essa história, todo esse caminho pra chegar no Vingadores. E aqui a gente meio que vai ter isso também. A gente vai ter que ter um easter egg de uma luva em algum filme, sabe? A gente vai ter que ter um easter egg de... Porque aqui a gente já conheceu que o multiverso pelo menos existe, porque o Star Fox fala que vem de outro universo. Que ele entrou numa fenda multiversal e aparece lá. Então, só aí a gente já tem espaço pra filme do Star Fox, pra filme do Donkey Kong, pra expandir bastante esse universo. Mas se você quer fazer um Super Smash Bros., você vai ter que juntar bastante coisa, sabe? E aí eu não sei se vai dar pra fazer isso com uma coerência tão forte. É isso que me assusta, sabe? Eu super quero esse filme. Eu super quero, tipo, um plano de 10 anos e no final de 10 anos a gente tem lá o Super Smash Bros. Que vai ser todo mundo lutando contra a mão mágica lá. Esse tipo de coisa. É uma coisa Master Hand. Então, mas eu acho que é possível, assim, nesse sentido que você comentou de que não precisa necessariamente reintroduzir os personagens, na história mesmo do Smash Bros, se eu não me engano, os personagens eles simplesmente são teletransportados para esse local, né, para esse universo assim, tudo mais. Então, não seria impossível também eles pegarem justamente o Link do live action ou o Pokémon do Detetive Pikachu, sabe? E, tipo, simplesmente mostrarem uma cena de, tipo, roubando aquele personagem e jogando ele pra esse universo. Tipo, assim, bem simples mesmo. Tipo, a Master Hand, eu não sei, selecionando ou o que quer que seja, tipo, como eles vão fazer isso, mas
simplesmente abre lá um portal, o personagem é, tipo, sugado, sabe, pra lá. Claro, com um motivo de que tá selecionando, sei lá, os maiores guerreiros do universo, alguma Uhum. coisa assim, sabe? Então eles são sugados e são trazidos todos para esse universo, por exemplo. Existe essa possibilidade. Ou eles podem simplesmente ignorar, né, esses outros projetos paralelos que estão acontecendo e Uhum. focar tudo nesse projeto de animação mesmo e, tipo, reintroduzir, por exemplo, os Pokémons ou até mesmo o É. próprio Link, né? Existem esses dois caminhos, mas eu acho que é inevitável realmente a gente chegar nesse caminho de ter aí um filme do Smash, sabe? Sim, sim, mano. E é realmente o caminho que eu quero ter. E eu acho que nem precisa de tantas coisas complexas assim, sabe? Tipo, se você coloca um portal no fundo de cena, puxando um personagem assim, uma mão puxando um personagem, nem tem que ser citado na história, só no fundo de cena, sabe? Tipo, o Mario tá conversando com a Peach, aí no fundo de cena alguém vai lá e puxa um Toad, sabe? Só isso daí já é o suficiente pro fã enlouquecer, eu acho. E pra ele criar um milhão de teorias. Então eu acho fácil, mas eu acho que é realmente um caminho que não vai ser fácil de ser trilhado. Ainda mais com Pokémon, porque Pokémon já tem muita animação. Só que se você comparar as animações de Pokémon, elas são infinitamente é, com menor produção do que a de Mario que tá sendo feita agora, sabe? Uhum. Então, introduzir isso. Eu não sei, é que eu gostei muito de Detective Pikachu, então eu acho que reutilizar isso seria muito bom. Apesar do filme não ter feito tanto sucesso, igual o Mario, né? Que o Mario tá batendo 1 bilhão e o Detective Pikachu mal fez 500 milhões. Mas eu acho que seria legal, sabe? Eu acho que seria legal. E tem que saber também o que escolher, né? Outros personagens. Porque o Donkey Kong já tá aí, o Star Fox já tá aí, então já seriam personagens garantidos. Mas com certeza tem que trazer a Samus do Metroid. Apesar de Metroid estar sendo muito, muito mal utilizado ultimamente pela Nintendo, a Nintendo tá estragando os jogos de Metroid que ela lança. A gente tem que trazer a Samus de volta com uma boa história. E eu realmente queria um filme inteiramente de Metroid, sabe? Um filme realmente com a Samus. A história de Metroid já é muito boa. Mesmo sem. Mesmo com esses últimos jogos ruins, ao contrário dos outros jogos da Nintendo, que a história não é muito bem desenvolvida, em Metroid a história é magnífica e já estaria pra usar, sabe? Eu ficaria muito animado com isso. Mas, já que a gente Uhum. falou tanto de notas aqui, eu quero saber a sua nota pra Super Mario Galaxy. Eu daria um 8,5, cara. Eu daria um 8,5 pro filme. Acho que foi um filme realmente legal, divertido. Eu gostei bastante da introdução, principalmente do Fox, que nem eu falei, sabe? Tem suas falhas, mas eu acho que é muito mais positivo do que negativo, realmente, sabe? Eu discordo bastante da galera dizendo que o filme é horrível, que o filme é Uhum. uma porcaria, que não vale a pena ser assistido. Acho que vale sim a pena ser assistido. Eu achei bem legal, principalmente o Bowser Jr. também, que a gente comentou aqui. Excelente desenvolvimento do personagem. Então, no geral, muito mais positivos do que negativos, mas com certeza não é um filme perfeito. Tá bem longe, mas é um filme muito agradável de assistir do início ao fim. Uhum. Eu daria uma nota 7,5, eu acho. É um filme que ele me incomoda em certos aspectos, mas eu acho que se você é fã da Nintendo, ou se você tem filho, é um filme que com certeza você tem que assistir. Com certeza você vai se divertir, as crianças vão se divertir, sabe? Mano, se você é fã da Nintendo, esse filme é nota 10. É simplesmente assim. Você tem que ir lá. Aham. Você tem que ir lá assistir. Se você gosta do Mario, você vai se divertir muito. As referências são ótimas, são muito bem introduzidas. As cenas de ação são maravilhosas. É um filme que ele parece um trailer de 1 hora e meia, às vezes, sabe? Ele sempre tá acontecendo alguma coisa. Então ele é sempre muito divertido. Eu tenho só alguns detalhes em relação à história, mas como eu disse, isso é irrelevante pra uma questão geral, assim, de você estar se divertindo ou não com o filme. Os personagens são maravilhosos. O Bowser Jr. é muito bom. O Mario, o Luigi, o Toad, o Yoshi tá espetacular nesse filme, sabe? O Sim. cara só tem uma fala e mesmo assim ele é cativante, ele é divertido, ele é engraçado. Então eu adorei todos esses aspectos desse filme. É um filme que me agradou muito e eu tô muito ansioso pra ver quais os próximos filmes que nós teremos por aí, certo? E vamos. Inclusive, você encerrar? Não, pode continuar, pode continuar. Não, porque eu só ia trazer um ponto também que foi super interessante, que foi a dublagem do filme. Eu não sei se Uhum. você viu ele legendado ou dublado. Eu vi dublado, eu vi dublado. Do dublado? Então, eu vi dublado também, né? E eu vi um lance do dublador norte-americano justamente falando que ele não fez o Mario com sotaque italiano, por exemplo, o tempo todo,
porque ia ser difícil de encaixar o Mamma Mia. Ele disse assim, vai ficar meio desconexo e tal. Uhum. E o dublador do Mario brasileiro mandou muito bem. Muito Sim, bem, porque muito ele bem. conseguiu fazer, né, a dublagem é excelente de todos os personagens do filme, mas em especial do Mario, porque ele conseguiu encaixar realmente, sabe, tipo, com o personagem, com tudo. Então, realmente, meus parabéns pra ele, porque foi incrível, muito divertido ver dublado. Não, a dublagem foi maravilhosa, mano. Eu achei, em nenhum momento me desconectou do filme, sabe? Às vezes acontece comigo de eu perceber, pô, isso claramente foi dublado, mas com esse filme não, foi perfeito, a sincagem foi perfeita também, mano. Até o Yoshi, mano. O Yoshi tem pouca fala e o pessoal consegue passar carisma com as falas dele, né? Porque basicamente ele só fala Yoshi. E, e mesmo assim. Ele é um Pokémon, tem essa teoria aí, né? Você tá ligado? Sabia não, isso daí é nova pra mim. O Pokémon também vem de ovo, o Yoshi também evolui, afinal de contas ele cresce, né? Tipo, tem múltiplas formas ali do Yoshi. E ele tem aquele lance lá de ter poderes também, né? E os ataques especiais. Então, cara, depois procurei a teoria de que eu achei Pokémon, pô, que mano, você vai curtir. uma crítica que eu tenho pros filmes de Mario em cima, né? Que parece, mano, que eles cagam no Super Mario World, mano. Nossa, Super Mario World é meu jogo preferido do Mario. E, mano, tem pouca referência, sabe? Tipo, o Mario voa no final lá com o power-up. E nem é o power-up da perna, mano, que é o power-up mais icônico, assim, de voar. O power-up lá mó X, que deixa ele preto. Eu não quero isso. Sabe? Tipo, não tem os poderes do Yoshi lá, porque o Yoshi no Super Mario World, cada culpa que ele engole de uma cor diferente, dá um poder diferente pra ele, sabe? Isso nem é referenciado ou coisa do tipo. É mais um purismo meu, tá? Isso não afeta nada de filme. Vai vir nos filmes futuros. Então, a Pena eu não sei se vai vir, porque a Pena ela já apareceu ali em alguns cantos da cena, mas ela nunca foi usada como power-up. Só que no Super Mario 1, eles fazem um comercial usando a capa. Então, eu não sei se isso é pra falar que não, isso não vai existir no mundo do Mario, sabe? Mas aí do nada aparece a Pena lá, só que eles nunca usam. Mas eu não sei, eu quero que apareça, sabe? Tipo, mano, eu quero muito que apareça. É meu power-up preferido do Super Mario, mas é mais um purismo meu, um fã querendo mais service do que qualquer coisa ruim do filme, sabe? Mas e aí, considerações finais? Não, é isso mesmo, só, né, acabei estendendo um pouquinho porque eu lembrei desse tópico da dublagem, que foi bem legal, que eu reparei. E é isso, Vitor. Obrigado também pelo convite aí, por ter vindo aqui hoje. Foi super divertido e espero que as pessoas curtam aí o filme do Mario também. Também. Pessoal, vocês não conhecem o Venom, ele atualmente está fazendo conteúdo sobre Pokémon Card Game. Eu acho que ele já abriu mais de 1000 packs lá no Instagram deles. Toda semana ele tá abrindo um novo, pelo menos, sabe? E tá sendo conteúdo muito, muito gostoso de assistir. Eu não sei se você tá fazendo conteúdo pro YouTube ainda, ou coisa do tipo. É vídeos curtos, né? E replica no Instagram, TikTok, YouTube. Agora eu tô fazendo uma Pokédex de cartas, que é um projeto bem legal. Eu já tô na metade, só que é só de ilustrações raras, né? Então é bem difícil, algumas não existem ainda. Então é um projeto de anos aí, mas tá indo muito bem. Bem difícil, bem caro, mano. Deus me livre, você foi de Pokémon. Mas eu vou deixar as redes do Venom aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.